Bom dia, alunos do 7º ano. Tudo bem com vocês? Sextou, hein, Andréia? Sextou. A nossa aula de hoje, você é o cara. Começando mais uma aula de língua portuguesa. O tema da nossa aula, o gênero textual, anúncio publicitário e a habilidade utilizar ao produzir diferentes gêneros, conhecimentos linguísticos e gramaticais já estudados. Eu sou a professora Daniele e vou mediar a aula da professora Andréia. Hoje eu não errei o nome, né, Andréia? Hoje não. Bom dia. Bom dia, tudo bom, Dani? Tudo. Bom dia, 7º, bom dia, professores, bom dia, alunos. Vamos aos objetivos da aula? Estudar a função apelativa da linguagem, estabelecer estratégias de leitura para textos publicitários e analisar, na verdade, fui eu que errei, viu? É um anúncio publicitário, ok? Não é uma campanha, não. Vamos lá. Vamos continuar falando de mídia. Ontem nós estávamos falando de mídia, lembra? Nós falamos de likes, de views. Você estava, né, Dani? Eu estava nos bastidores ali acompanhando. Ontem você estava no auditório de telespectadora. É verdade. Então nós falamos de digital influencer, né, ontem. Conversamos bastante com a Mônica. Aí eu coloquei uma opinião, a Mônica já veio com os conhecimentos ficou lembrando todos de quando ela era criança, dela. você lembra? É. Mas foi muito Hoje legal. é ela que está aqui nos bastidores rindo. Exatamente, hoje ela está aqui, assistindo a gente de pertinho. Ó, vamos lá. Eu gostaria de saber de vocês, então, com esse negócio, né, de likes, de views, parará, o tanto que a mídia nos influencia, eu quero saber de vocês agora. Se você costuma ser influenciado a adquirir um produto pela publicidade imposta pela mídia, vocês vão responder isso para mim. Eu vou dar 2 minutinhos, porque eu quero uma resposta um pouquinho mais extensa. Não responde certo? só sim ou não, Você né? vai responder se você costuma e dá uma justificativa por que você costuma ou por que você não costuma, certo? Há as duas possibilidades. Vamos lá, 2 minutinhos, uma respostinha longa aí. Voltamos. E aí, Dani, o que tem de resposta? Então, vamos lá. Eles A Júlia costumam? colocou, não, porque eu só compro quando gosto do produto. Então, Tá. de repente, ela não experimenta coisas novas, talvez. Tá. Igor Vitor, sim, porque tem vezes que eu gosto do produto. Eles se limitaram, foi engraçado. Um disse não por causa do produto, outro disse sim. Muitos disseram às vezes, só responderam sim ou não. O Lucas disse sim, sou influenciado por jogos de videogame. Tá. A Júlia disse muitas vezes sim, mas nem sempre posso comprá-lo. Então, de repente, ela vê o anúncio, tem interesse, mas não consegue comprar.
A Isabelle, às vezes, mas não costumo comprar sempre. É, A Isabelle colocou uma reflexão, na verdade. Infelizmente, ela colocou, do jeito que os caras falam, parece ser o melhor produto do mundo. Uhum. Então, meio que eu acho que ela se deixa ser Tá, influenciada, sim. E aí tem várias ideias de não, de sim. tá. E mesmo aqueles que colocaram, é, você já, vocês acabam dizendo que se deixam influenciar quando vocês colocam, sim, e comprovam, né? Mas eu não compro sempre, não é sempre que tenho dinheiro. Isso é normal para todo mundo, gente, né? Não é só vocês, né? Nem tudo que a gente quer a gente pode ter, é normal. E só que se já deu aquela vontadezinha de comprar, é porque você já se deixou levar, certo, Dani? Sim, eu achei interessante ter uma resposta aqui, que alguém colocou assim, que eu perdi o nome. Mas eu prefiro comprar na loja, porque ele já de repente pensou na questão da internet, ser influenciado por comprar alguma coisa pela internet. Mas pode ser influenciado e comprar na loja também. Mas às vezes a pessoa quer tocar, né? Quer Eu, não eu sou comprar, dessas também. Eu quer prefiro ver. experimentar. Eu prefiro ver, olhar, cheirar, pegar, do que comprar pela internet. Compro pela internet, de repente, algo que eu já conheço. Uhum. Mas eu ainda tenho também. Até pela internet, e assim, se você já não. Se há uma coisa muito diferente, às vezes, do jeito que está exposto ali também, né? Uma fotografia muito bem feita, a gente tem o Boca aqui, que é um super fotógrafo, não é? Que ele falaria, ó, uma fotografia bem feita dá uma ajeitada ali na Dá. coisa. E o Rian que colocou, sim, o meu celular, inclusive, eu vi passando na TV e comprei. Então, claro que a gente vai, sim, a gente se influencia, sim, né? Mais ou menos, né? Mas a gente se influencia. Então, vamos lá, ó. Vocês têm agora uma atividade, que é o próximo slide. Olha só. Vocês vão fazer agora essa atividade para mim. Você quer que comprem este produto, ó. Nós temos um produto aí, que é um relógio. Você pode falar mil coisas. Ou são 3 tipos diferentes, ou o mesmo tipo que troca a pulseira. Você que vai decidir o que você vai fazer, certo? Você vai escrever uma mensagem bem apelativa. O que é a mensagem apelativa? Você vai escrever uma mensagem que chame a atenção do outro, né? Que seria aí o leitor, o ouvinte, o telespectador, para convencê-lo de que aquilo é legal e de que vale a pena esse interlocutor comprar o seu produto, certo? Não se esqueça de dar um nome para esse produto. Então, olha só, precisa ter uma frase aí de efeito. Um slogan. Isso, que seria o slogan, tá? E uma frase de efeito, um slogan, é uma frase curtinha. E que pega, sabe, gente? Sabe aquelas propagandas ou aqueles anúncios que pega na cabeça o nome dele e tal? Porque a musiquinha, de repente, a entonação, tem às vezes uma rima, né, André? Enfim, de alguma forma ele pega. O slogan, ele é chamativo, ele pega na cabeça. Gruda. Então, olha só, vocês terão eu vou dar 3 minutinhos. Você precisa criar o slogan, que é o que vai chamar a atenção aí do interlocutor para adquirir, para comprar esse produto, e você vai criar um nome para esse produto. Certo? Vamos lá, 3 minutos. Usem a criatividade. Isso, a imagem vai ficar aí, ó. Vamos lá.
E aí, Dani? Eu Como estou estão? me divertindo muito, muito, muito com... O que eles aprontaram aí? Primeiro que vários estão, na verdade, vendendo o relógio, né? Ah. Chamando as pessoas para comprar. Aí o Pablo colocou assim, ó. O relógio imortal, ele te deixa imortal e sobrenatural. É o slogan dele. A Beatriz, vem, 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 que relógio digital tem. Boa. Agora, temos o Bernardo, ou Bernardita, assim. Renete, tecnologia que não fica no loop. Deve ser aí alguma coisa que eles conheçam que eu não sei. Né? Isadora, relógio futurista, o que te leva a seus sonhos. Olha, também legal. Aí alguns colocaram, como eu te disse, chamando o relógio, né? Ó, vende-se um relógio igual ao celular, só que pequeno igual um relógio. Tá. Temos o melhor, eles falando, leve, já fazendo a promoção do relógio, Andréia. Leve 3, pague 1, compre tanto. Ok. Tudo bem? Tem mais? Tem alguns, mas eu acho que Eu vou essas são falando os que aqui, entraram aí mais se no você slogan. achar algum outro, você me... Tá bom. Ó, prestem atenção um pouquinho. Vocês precisavam montar, então, um slogan que fosse uma frase, né? Que vai marcar, que tem o vem, 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 né? Que relógio tem. Essa, por exemplo, E eles juntou foram aí na a rima. Tem mais um aqui, Isso. ideia? Qual que é? Gabriele, pense diferente, pense em relógio digital. Ó. Ela até repetiu a Aham. palavra, que também é um recurso, né? Sim, certinho. E olha só, essa que usou pense, tem um outro também que usou compre, né? Compre. Venha. Usou venha. Vem, 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 que relógio digital tem. Ó, vem, ok. Aí eu vou considerar que está na segunda pessoa aí. A Letícia colocou assim, Ah. comprem, comprem. Relógio que carrega apenas 3 vezes por semana. Ela tá apelando. Mas tem que carregar esse, então. Mas mesmo assim, ela está colocando que menos vezes, né? Sim. Ó, então vamos lá. Vocês estão chamando a atenção do interlocutor. Olha, prestem atenção que vocês usaram aí os verbos no imperativo, né? Ou às vezes segunda pessoa, de uma forma incorreta e tal, ou a terceira de forma incorreta, na verdade. Mas vocês usaram. Então pense, olha, venha, compre. Então, chamando. Já é um motivo aí para mostrar que você está tentando convencer o outro, Ó, a certo? Camille. Verbo no modo imperativo. O que mais? Relógio Diamond. Quando você compra, já se apaixona. Olha, romântico esse. O relógio do Marquinhos. Compre um e ganhe uma Ferrari. Nossa! Isabelle. Comprar um relógio e ganhar uma Ferrari, esse relógio tá bom, hein? Nossa, quanto custa esse relógio, Pois né? é. Para ganhar uma Ferrari. E muitos colocaram alguns nomes que já tem, né? Lembrando de uma marca aí que já tem. Agora, Andréia, eu não estou conseguindo me segurar. Tem um slogan atual aí que um comediante fez, né? E aí tá pegando, né, esse slogan. E aí, gente, eles repetiram aqui várias vezes esse slogan. Aí vocês vão lembrar. Pensa que tem a ver com cabeleireira. Tá bom. Ela Pegou, nem não conseguiu pegou? falar ao correto, de tanto que ela já tá na cabeça É que dela. fala, não fala cabeleireira? Cabeleireira fala assim, não fala? Na propaganda? Fala. Cabeleleila Leila, é isso? que você Isso, queria falar? cabeleireira Leila. Aí vocês sabem o resto, né? Tá vendo que pegou? Nem rimou assim, mas pegou, né? Foi algo engraçado. Ela usou do humor, era a intenção dele, no caso, porque ele é comediante, ele fez pra isso. Mas se fosse um outro anúncio, de repente, ia pegar por outros motivos. Mas Então, a gente de tem que alguma pensar. forma, uma frase que ficou. Então, poderia ser usado isso numa propaganda de alguma outra coisa, sei lá, né, mudando o contexto, Sim. mas alguma coisa que ficou. Então, para convencer o outro. Há uma outra possibilidade aqui, a outra característica que eu pedi era que tivesse um nome, né? Alguns colocaram, mas também colocaram um nome já relógio que mesmo. existe, né? Então aí a gente já não pode nem usar aqui para falar. E vocês precisavam, sempre que a gente vai inventar, E a gente alguns tem que... só colocaram o nome, ideia, te cortando. Ah. Watch Shop, Apple Hat Watch. Tá. Só colocaram o nome, mas não fizeram o slogan, né? Tá. E aí tomar cuidado quando vai criar alguma coisa, que a gente pode até sugerir um nome parecido, né, para remeter àquela outra marca, mas precisa ser um nome diferente, né, para a gente não cair aí num processo, certo? Então vamos lá. De alguma forma vocês entenderam que precisava vender, que precisava ter uma frase, usar os verbos no modo imperativo. Olha, sim, de repente até se darem conta de que estavam fazendo isso, né? Colocando os verbos no modo imperativo, mas fizeram direitinho. Então vamos lá, ó.
Funções da linguagem. Quando a gente trabalha, então, o texto publicitário, a gente está utilizando a linguagem, a função apelativa, né? Ou conativa. Conativa para vocês ainda é cedo para falar, mas a apelativa já dá para a gente usar. É a mesma coisa, tá? Então, olha só, funções da linguagem. São recursos de ênfase que atuam segundo a intenção do produtor da mensagem, cada qual abordando um diferente elemento da comunicação. Apresentam 6 elementos básicos. O emissor, aquele que fala, aquele que vai mandar a mensagem. O receptor, aquele, ou destinatário, aquele que vai receber, aquele com quem se fala. A mensagem, o que vai ser dito, então. O referente, qual é o assunto da mensagem. O canal ou contato, que é o veículo da mensagem. E o código, sistema de linguagem. Então, são para falar das funções de linguagem, eu preciso ter a ideia desses elementos, ok? A gente está colocando mais a título de curiosidade do que vai cobrar de vocês isso, de forma alguma. Vamos agora ao outro slide, que aí sim já fica mais claro para vocês. Olha só, a função apelativa da linguagem, aliás, nesta função, que também pode ser chamada função conativa, temos a combinação das linguagens verbais e não verbais na construção da mensagem, visando a captar a atenção do leitor, isto é, centrando-se no receptor. Vocês lembram que o título da aula era o quê? Você é o cara. Você é o cara. Por que eu coloquei você é o cara? Porque, usando essa função apelativa da linguagem, você é o foco. Certo? É para te convencer. Então, foi nesse sentido, tá? Olha só, são exemplos de gêneros textuais com a função apelativa. Propagandas, né? Publicidades, discursos políticos ou de autoridade, textos de horóscopo, autoajuda, receitas e manuais. Esses textos, então, estão... utilizam a função apelativa e tem sempre o foco quem? O receptor. Então, nada mais... Tentar convencer de alguma forma, né, Andréia? É apelativo mesmo. Ele tenta apelar de alguma forma. Não apelar no sentido literal que a gente conhece. Não é o apelar de ir para os extremos, não é isso? Isso, não. Mas ele tenta apelar, entre aspas, de alguma forma, para tentar te convencer. Ou a comprar o produto, ou no caso do horóscopo. Gente, eu sou viciada em horóscopo. E eu acredito. Então, eles utilizam, sim, uma linguagem, tem tudo aquilo que você falou anteriormente, eles pensam quem vai receber, eles pensam na característica do signo, para usar uma linguagem ali que, de repente, convence a pessoa de que aquilo é verdade. E tem gente que se convence tanto que coloca até a cor da roupa, né? Se o horóscopo capaz de nem sair de casa. Se falar, hoje não vai ser um bom dia, não sai de casa. Pois é complicado isso, né? A gente pode acreditar no que a gente quer, mas... Com um equilíbrio aí, né? É igual o anúncio, né? Que você perguntou, Acho você legal. compra tudo, sim, né? Precisa ter um equilíbrio, tá? Então, vamos lá. A gente está utilizando, então, para a publicidade, essa função apelativa, certo? A gente vai seguir aqui, porque vocês agora, daqui a pouquinho, vão analisar, então, um anúncio publicitário, que estava lá nos nossos objetivos. Vamos lá. O texto agora, eu vou ler esse, você lê outro, tá? Tá. Para saber mais, vamos lá. O grande veículo de comunicação de massas, na verdade o primeiro a existir, foi o rádio. Era por ele que se tinha acesso aos artistas, às músicas, à informação. O rádio tornou-se o grande veículo desse período, com o qual os ouvintes podiam se divertir e se informar. De 1926 a 1965, Rádio Mairink Veiga, uma rádio muito famosa, foi responsável por lançar grandes talentos da época, como Emilinha Borba, conhecida como a rainha do rádio, e a autora do sucesso Chiquinha Bacana. Chiquita Bacana. Carmen Miranda e Chico Anísio. Ser artista de rádio nessa época equivalia a ter o sucesso que muitos influenciadores digitais possuem nos dias de hoje. Desde a invenção dos meios de comunicação, existem anúncios publicitários adaptados logicamente à realidade de seu tempo. Então, vamos lá. Ó. Desde a invenção dos meios de comunicação, existem anúncios publicitários adaptados logicamente à realidade de seu tempo. Isso precisa ficar claro para vocês. Então, os anúncios, eles não estão... Não são atemporais, né, Andréia? Não, eles estão sempre ligados ao que está acontecendo naquele momento, né? Sim, às vezes nós vemos lá no Face
Você já chegou a ver, André, que eles fazem um mix dos anúncios antigos. Antigos. Quais você se lembra, Uhum. né? E aí a gente às vezes lembra de algum, até remete a algum momento da nossa vida, da infância. É bem E agradável marca até. bastante, né? Sim, E marca bastante. Então, olha só, a gente lê um texto. Pode voltar no slide 10 para mim, por favor? Ó, isso. De 1926 a 1965, Rádio Mairinque Veiga, uma rádio muito famosa, foi responsável por lançar grandes talentos da época, como Emilinha Borba, conhecida como a rainha do rádio e autora do sucesso Chiquita Bacana, Carmen Miranda e Chico Anísio. Então, ó, os três aí, as três celebridades da época, certo? Ligadas ao rádio. Então, precisa lembrar disso para analisar lá, agora, o anúncio que vocês vão precisar analisar. Para vocês entenderem que é preciso que a gente perceba o que está acontecendo à volta, porque o anúncio está ligado a tudo isso, está ligado ao avanço tecnológico. Nós vimos, né, ontem a questão da tecnologia toda, dos avanços, como isso influencia na dinamicidade da língua. Então, prestem atenção em tudo isso para analisar o próximo anúncio. Vamos ao anúncio, ó. Nós temos aí. O que acontece? Há na apostila de vocês um anúncio, né? Mas eu, com medo de que aquilo não passasse, né, pelos direitos autorais, que a gente às vezes tem, é difícil para a gente trabalhar com alguns anúncios, então eu acabei criando um outro anúncio, certo? Tentando que ele fosse remetido à década de 30. Gente, também não é a minha, pelo amor de Deus. Pergunta para mim quem é Chiquita Bacana, Emilinha Borba. Certo. Também não então, é a eu minha. fui procurar quem era Emilinha Borba, né, a cantora famosa, a rainha do rádio, e tinha essa música aí, Chiquita Bacana dela. Então, vamos lá. Prestem atenção. Olha só o anúncio qual é. Beba Chiquita, o refresco dos bacanas. Então, olha só. Ainda refresco, hein? Presta atenção em tudo isso. Ok? Estão vendo direitinho aí. É uma mocinha, né? Uma garrafinha de refrigerante, mas que na época então chamava-se refresco, certo? Vamos colocar assim. Ok? Pode passar o próximo agora. Então, vamos lá. Ó. Vocês vão responder a duas questões aí. Qual é a finalidade do anúncio publicitário lido? Certo? Então, a finalidade é para quê esse anúncio? E a 2. Que significado tem o termo bacanas no texto? Vamos ver se vocês fazem uma relação aí. Não é comum para a idade de vocês, mas vocês já devem ter ouvido o avô falando, ou o pai falando. Vou colocar até o avô já agora. É mais fácil o avô estar falando do que o pai, né? Porque eles têm os pais novos. Ok? Vamos lá. Respondam a essas duas questões. Qual é a finalidade e o que significa o termo bacanas? E eu vou voltar à imagem. Vamos deixar a imagem para eles? Acho melhor. Tá, então finalidade e o termo bacanas. E o bacanas. termo bacanas, o que significa nesse contexto? Vamos lá. 2 minutos para vocês.
Então vamos lá. Podemos agora ir para as questões aqui? Pode Qual deixar. é a Uhum. finalidade, tá? Chamar a atenção, o Pedro Augusto e o Marcos Henrique colocou. A Ana Luísa colocou vender e a professora Dione também colocou vender. A Luana colocou quase a mesma coisa, fazer as pessoas comprarem. Tá. Muitos colocaram vender, tá? Gustavo, Evelyn, Uhum. Sara, vender o refresco para as pessoas. Ainda a Sara colocou refresco entre parênteses refrigerante. Refrigerante, Fala meu nome tá. aí, eu falei. Ok. Agora, bacana, eles foram pro mesmo sentido, todos, tá? O Pedro Henrique, a Ana Luísa, o Gustavo, a Yasmin, colocaram caras legais. Agora a Evelyn colocou pessoa rica. Isso, olha, achei legal e já imaginava que vocês fossem aí para os bacanas como sendo legais. Porque a gente usa isso hoje, né? Ah, é bacana, Bacana, legal. legal. A gente ainda, né, reforça com o legal, Sim. né? Mas, na época, quem era bacana é quem tinha bastante dinheiro, né? Ainda brinquei com a Andréa, falei, a gente falava, ó os bacana lá vindo. A gente falava carro de bacana, casa de bacana, né? Para quem tinha dinheiro. E a finalidade, vocês acertaram, que era de vender o refresco, aí o refrigerante Chiquita, né? E olha até, Dé, que o recurso da imagem também, né? Interessante, porque alguém feliz, coradinho, né? Tem Arrumadinho. pergunta, calma, Exatamente. tem pergunta sobre isso. Ó, foi bom que a Pro tá fazendo que vocês prestem atenção, porque vai ter pergunta para isso, hein? Olhem a imagem, que tudo importa. Uhum. E às vezes a gente passa por isso na publicidade e não presta atenção. Sim, e né? tudo é Nesses muito detalhes. pensado. Isso, Tem sempre uma aula muito que a gente deu para o 8º ano, que eles podem, depois de assistir essa, também lá reforçar. Que fala Muito bem. anunciando, que também Uhum. fala de anúncio, de slogan. E aí vocês podem aprofundar estudos, né? Muito bom. Então vamos lá, ó. As outras duas questões agora. Questões 3 e 4. Que relações há entre o anúncio publicitário e as informações do Para Saber Mais? Olha, eu já falei um pouco para vocês sobre isso, hein? E a questão 4. O que se pode inferir a respeito de quem bebe o refresco Chiquita? Inferir é o que eu posso deduzir, o que eu posso ir além a respeito de quem bebe o refresco Chiquita. Olha só, beba Chiquita, o refresco dos bacanas. Né? E nós vimos que o bacana aqui não é legal. O bacana aqui é rico. Sim, certo? e olha a imagem da moça também, né? Isso, olha a moça como que tá. Gente, se vocês falarem para mim, ai, Pro. Não, gente, mas na época ela era bonitinha, né? A franja tava na moda. Ai, ela é bonita. Cabelo... Não, mas pode ser que eles falem, ai, professora, mas ela não é tão bonita. Mas para época ela era. A gente vai pensar que... Cabelo arrumadinho. 1930, gente. Vamos pensar 1930, ok? Então vamos lá. Respondam mais essas duas questões. Vou dar para vocês 2 minutinhos.
E aí, Dani? Então vamos lá. Respostas? Temos. A Ana Luísa e a Tayla colocaram assim, complementar informações, para saber mais sobre o que tem, aprofundar estudos. Alguém colocou aqui também que é a Yasmin, mais sobre o assunto. A Kathleen, para saber mais sobre o produto. Enfim. Aí, a 4, o Gabriel colocou. O Gabriel e o Leicas, eu acho que deve ser o sobrenome. Porque são ricos. E a Marcela foi no mesmo sentido, que só bacana, rico, toma o refresco, né? A Giovana colocou já que é um cara bacana, legal. Ela foi para o outro sentido, que é o mais atual, né? A Maria Clara, que são pessoas ricas e bonitas que tomam o refresco. Tá. Então, ela foi para o bonita também. Tá. A Kathleen colocou uma muito interessante, que a pessoa tem condição de comprar. Gostei dessa informação também. Muito boa. Tem mais ou não? Tá bom? Temos, mas acho que pelos minutos eu acho que dá, né? Então vamos lá, olha só. Vocês responderam direitinho a terceira. O que essa questão, esse para saber mais traz? Ele traz subsídios para que a gente consiga entender aí o anúncio. Senão vocês não entenderiam. Se eu não tivesse colocado por que Chiquita, né? Bacana aí, beba Chiquita, o refresco dos bacanas. Se a gente não colocasse, trouxesse conhecimentos, vocês não conseguiriam entender, certo? Para mostrar o quê? Que o anúncio está ligado ao seu tempo, ok? Para confirmar isso. Então, a resposta da 3, o texto do Para Saber Mais, traz subsídios para o entendimento do slogan do produto. Procurem depois a música lá, né? Chiquita, procurem bacana, a música. Que eu não sei cantar não, gente. Beba Chiquita, o refresco dos bacanas. Pois faz referência à rainha do rádio, Emilinha Borba, autora da música Chiquita Bacana. Certo? E a 4, o que se pode inferir a respeito de quem bebe o refresco? Vocês colocaram sim. Então, quem bebe o refresco é bonito, quem bebe o refresco é rico, quem bebe o refresco é chique, quem bebe o refresco pode beber. E que tem condição de comprar. Exatamente. Né? A Jennifer colocou a bebida é tão cara que só os ricos podem comprar. Entenderam? Tudo isso, olha só. Então, às vezes, e isso acontece com todo mundo. Você quer uma coisa de marca porque o outro usa e aquilo te dá status. Né? Então, seria o refresco aqui. Ele daria status para quem estivesse tomando o Chiquita. E quem nunca comprou alguma coisa, às vezes, só por status mesmo, porque status. Tá na moda, porque alguém famoso bebeu, alguém chique compra. Às vezes, até o que você comentou no começo, lembra, Andréia? Algumas propagandas televisivas, você vê pessoas famosas lá usando tal produto e você, de repente, quer comprar porque a pessoa usa. Mas será que usa mesmo? É super popular, está claro para nós que aquela pessoa não usa, né? Mas você, às vezes, vai e compra porque fala, não, mas tal pessoa usa, para quem acredita. Indicou. Né? Então, vamos lá. Mas é mais comum, então, a gente ser influenciado agora, a gente estava comentando aqui, pelas redes sociais, porque aí são pessoas comuns, muitas vezes, fazendo as propagandas. Né? Gente como a gente, né, parece. Isso aí. Vamos lá. Perguntas 5 e 6 agora, Pode vocês vão fazer isso, vocês vão fazer ao mesmo tempo aqui com a gente, ó, para a gente aproveitar o tempinho. Então, o verbo do anúncio está em que modo? Olha só, beba, indicativo, subjuntivo ou imperativo? Tem aí, Dani, resposta já? Alguns estão colocando Qual é o modo? Imperativo, Marcela, Heitor. Muito bem, imperativo. João. Nós falamos também lá no comecinho, Sim. né? Que era o natural aí, né? O que vai acontecer Muitos no imperativos, viu, Deia? Okay. Um ou outro, assim, indicativo, mas a maioria imperativo. Então, vamos lá. Quem colocou indicativo, prestando atenção. Modo imperativo a gente precisa utilizar. Denota a ordem, lembra? Isso. Que tipo de linguagem foi empregada? Nós falamos lá nas características e a professora Dani falou assim, olha, presta atenção na imagem. Né? A gente tem o slogan lá, mas a gente tem uma imagem também. O que significa isso? Que eu usei que tipo de linguagem? Eles colocaram linguagem informal, a Giovana. O Vitor colocou multimodal. Aí. Deixa eu ver se temos mais aqui. 6. Visual. Estou até acrescentando linguagem. Tá. Como eu não coloquei linguagem verbal, não verbal ou multimodal, então mista, vocês acabaram indo para informal. Quando a gente fala informal, já é nível de linguagem aí, tá? Então, o que seria correto é mesmo colocar se ela era verbal, não verbal ou se ela era mista. Então, vocês estão colocando aí mista, acertaram, porque eu tenho o slogan, mas eu também tenho Lavínia imagem. também colocou multimodal. Ok. Então, acertaram.
Tudo bem? Então, vamos lá. Existe aqui, eu vou falar rapidinho o que a gente fez hoje e vou para a atividade. O que aprendemos hoje? O anúncio publicitário pretende vender ou divulgar um produto. O objetivo, então, é convencer seu público-alvo, certo? A escolha dos elementos não verbais é fundamental para a interpretação do texto. Vocês perceberam que a professora Dani chamou a atenção de vocês para a imagem e vocês foram, na inferência, reagiram bem, né? Sim. E o slogan é peça fundamental para o convencimento e a persuasão do receptor. Certo? Proposta de atividade. Agora que você aprendeu o que é um anúncio publicitário, crie um com o tema máscara de proteção facial. Lembre-se de que ele deverá conter obrigatoriamente slogan, elementos não verbais e verbos no modo imperativo. Então, a linguagem precisa ser mista ou multimodal. Use a sua criatividade, ok? Poste lá com hashtag eu no CMSP, marque Sim. a professora Andréia, a minha, a Mônica, que a gente adora ver as coisas que vocês postam. E a gente depois comenta aqui, né? Sim. Ok? E agora vocês têm aí a avaliação, o QR Code, e vocês têm também um link para dizer o que vocês acharam da aula. Pode abrir o chat? Comenta também da aula, né, Andréia? Achei Pode essa aula colocar tão também. leve, tão gostosa. E aquilo, quer aprofundar conhecimento? Temos uma aula que nós fizemos do 8º também sobre isso. Vamos lá. Anunciando. Uhum. Reveja a aula, reveja o modo imperativo, né, Andréia? Muito bem. Use toda a criatividade de vocês aí e avaliem a aula pra gente, certo, meus amores? Ideia foi ótima. Obrigada, Dani. Obrigada, Sétimo. Um beijo para todos vocês. E um beijo rapidinho para Isabelle de Bocaina. Um beijo. Bom final de semana. Sextou! Até terça. Tchau. Tchau!